Olá, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Eu sou Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição. Hoje tem os seguintes destaques. 11 comissões permanentes são instaladas no Legislativo Carioca. Câmara do Rio recolhe até amanhã donativos para as vítimas das chuvas na cidade de Petrópolis. No começo da tarde, 2.000 litros d'água destinados às vítimas em Petrópolis foram descarregados aqui na sede do Poder Legislativo Municipal do Rio de Janeiro. E a Prefeitura do Rio retoma a vacinação infantil e deve liberar o uso de máscaras na cidade dentro de 3 semanas. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição falando da instalação das comissões permanentes na Câmara Municipal do Rio. 10 desses grupos parlamentares se reuniram nesta segunda-feira. Todas as comissões vão ser instaladas até quarta-feira. A Câmara do Rio conta com 26 comissões permanentes. Elas são as responsáveis por promover estudos técnicos sobre determinados temas, fiscalizar o Poder Executivo, representar a Casa Legislativa, além de dar pareceres sobre projetos de leis que vão a plenário para votação. As comissões têm outras atribuições, como promover audiências públicas com entidades da sociedade civil e receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou comissões das autoridades públicas. Elas são compostas por 3 vereadores, presidente, vice-presidente e vogal. As comissões permanentes são constituídas todo o início de cada legislatura através de votação entre os parlamentares e têm um prazo de trabalho de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1. Das 26 comissões permanentes da Casa Legislativa, 11 foram instaladas nesta segunda-feira em reuniões que aconteceram de maneira híbrida ou presencial. Veja como ficou a composição das comissões permanentes. Proteção e Defesa Civil, Dr. Carlos Eduardo, presidente. Eliseu Kessler, vice-presidente. Zico, vogal. Direitos da Pessoa com Deficiência, Márcio Ribeiro, presidente, Lindbergh Farias, vice-presidente, Dr. Carlos Eduardo, vogal. Fico muito feliz de ter sido escolhido por mais um ano o presidente dessa comissão tão importante, ao lado do vereador Lindbergh, que é o nosso vice-presidente, ao lado do vereador Dr. Carlos Eduardo, que é o vogal da comissão. A gente espera fazer um excelente trabalho, dando muito mais acessibilidade, muito mais voz para esse grupo de pessoas que tanto precisam de mais oportunidade e acesso à nossa cidade. Segurança Pública, Dr. Rogério Amorim, presidente, Eliseu Kessler, vice-presidente, Gabriel Monteiro, vogal. Esse ano de 2022 será de muito trabalho e muitas expectativas. Nós lutaremos por uma ordem pública efetiva na cidade do Rio de Janeiro, devolver à população carioca o direito de dormir à noite, o direito de frequentar as praças com seus filhos, sem serem importunados por usuários de droga, por meliantes. Sem dúvida nenhuma, nós vamos lutar até o fim pelo ordenamento público dessa cidade. Comissão de Justiça e Redação, Inaldo Silva, presidente, Alexandre Esquerdo, vice-presidente, Dr. Gilberto, vogal. Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Rosa Fernandes, presidente, professor Célio Luparelli, vice-presidente, Márcio Ribeiro, vogal. Assuntos Urbanos, Tainá de Paula, presidente, Eliel do Carmo, vice-presidente, Vitor Hugo, vogal. Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, Valdir Brazão, presidente, Jair da Mendes Gomes, vice-presidente, Ulisses Marins, vogal. Defesa da Mulher, Verônica Costa, presidente, Mônica Benício, vice-presidente, Eliel do Carmo, vogal. Educação, Márcio Santos, presidente, professor Célio Luparelli, vice-presidente, Tarcísio Mota, vogal. Direitos da Criança e do Adolescente, Thaís Ferreira, presidente, Valdir Brazão, vice-presidente, Jair da Mendes Gomes, vogal. Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, Pedro Duarte, presidente, Carlos Bolsonaro, vice-presidente, William Siri, vogal. 8 comissões permanentes devem ser instaladas nesta terça-feira. São elas:
Comissão de Transportes e Trânsito, Comissão de Direitos dos Animais, Comissão do Meio Ambiente, de Obras Públicas e Infraestrutura, de Defesa dos Direitos Humanos, de Cultura, de Administração e Assuntos ligados ao servidor público e também a Comissão de Trabalho e Emprego. A Câmara Municipal do Rio continua recebendo doações para as vítimas das chuvas em Petrópolis. O carioca que quiser participar dessa corrente de solidariedade tem até às 18 horas desta terça-feira para entregar os donativos no Palácio Pedro Ernesto. Até o momento, cerca de 8 mil litros de água mineral foram arrecadados, entre outros itens. Muitos bichos ficaram machucados, sem abrigo e longe dos tutores devido às fortes chuvas que atingiram Petrópolis na última semana. A Comissão de Defesa dos Animais teve a iniciativa de receber no ponto de coleta instalado na Câmara ração, potes de água e comida, coleiras, guias, medicamentos de uso veterinário, insumos para curativos e jornais. O primeiro lote de donativos vai ser entregue junto com as demais doações na quarta-feira. No começo da tarde, 2 mil litros d'água destinados às vítimas em Petrópolis foram descarregados aqui na sede do Poder Legislativo Municipal do Rio de Janeiro. O número de mortos e desaparecidos já é o maior registrado na história da cidade serrana. Até então, a principal catástrofe tinha ocorrido em 1988, quando 171 pessoas morreram. As doações podem ser entregues na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro de 9 às 6, de segunda a sexta-feira. Materiais de limpeza, de higiene pessoal, ração para cães, para gatos, para cavalos. O que você tiver em casa e puder doar, ou se tiver condição, ir no mercado, ir numa farmácia e comprar material que as pessoas, que os animais estão precisando aqui. É muita gente desabrigada, é muito animal desabrigado, precisando da ajuda de todos nós. Nesta segunda-feira, chegou a 180 o número de mortos em Petrópolis. A Prefeitura do Rio está ajudando na recuperação da cidade imperial. Conlurb, Defesa Civil e Guarda Municipal enviaram agentes para a região serrana. 250 garis trabalham na cidade desde domingo na limpeza das ruas mais atingidas. A companhia conta ainda com mais 20 pessoas de apoio e 50 veículos como caminhões basculantes, pás mecânicas e pipas d'água. A Guarda Municipal fez a escolta dos veículos da Conlurb. 8 agentes apoiaram as operações de trânsito. Homens da Defesa Civil Carioca ajudaram nos trabalhos da Defesa Civil de Petrópolis. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio enviou para a cidade 50 mil máscaras e 145 mil medicamentos. O trabalho pode prosseguir durante a semana, caso haja necessidade. E o Sistema de Meteorologia da Prefeitura, o Alerta Rio, amplia a parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O trabalho conjunto dos dois órgãos quer agilizar o controle das condições do tempo, o acesso da população aos dados e prevenir a ocorrência de tragédias como o que aconteceu em Petrópolis, na região serrana. Ao ampliar a parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, os dados do Alerta Rio vão passar a integrar o mapa de estações do Instituto Nacional de Meteorologia. A iniciativa, que está em vigor desde o início do ano, vai facilitar a consulta de informações sobre as condições do tempo em todo o país. Antes, a gente só tinha esses dados disponíveis no site do Alerta Rio para consulta, para download. Agora a gente tem mais uma plataforma, né, uma plataforma de alcance nacional, né, difundida nacionalmente. Então, agora mais um local onde qualquer pessoa, qualquer cidadão vai conseguir acessar esse tipo de informação. A troca de informações não é de hoje. O sistema, que atua 24 horas, monitora as condições do tempo e faz a previsão para até 4 dias. Isso é mais uma medida, né, que auxilia a população, o cidadão, né, nas suas ações, né, se sai ou não de casa, se é melhor ficar um pouco, esperar a chuva, né, se tem algum local, alguma via com algum bolsão, com algum alagamento. Isso auxilia, o fora auxilia nessa gestão da pessoa, do seu dia a dia. Se pegarmos como gancho a forte chuva que provocou a tragédia de Petrópolis, fica claro a necessidade de investimentos em prevenção.
A cidade de Petrópolis registrou o total de chuva esperado para todo o mês. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem uma comissão especial que trata dos impactos causados pelas fortes chuvas. Um desafio é estabelecer um trabalho preventivo. Não existe desastre natural. O desastre, esse tipo de tragédia que a gente está vendo agora, é decorrente de um fenômeno climático extremo que se abate sobre um território que está vulnerável. E esse território está vulnerável por ausência de políticas públicas ou por políticas públicas equivocadas feitas durante anos. E por isso, enquanto sociedade, precisamos cobrar que o dinheiro público recolhido dos impostos precisa ser destinado a prevenir. Todos os parlamentares aqui da Câmara se sensibilizaram muito com o acontecido e a gente sabe que é uma reflexão, inclusive, nos nossos debates aqui no nosso parlamento, referente à nossa cidade, de prevenção, de investimentos. A nossa discussão até, inclusive, agora do plano diretor, que vai nortear para os 10 anos da cidade, para que a gente possa ter mais moradia digna para as pessoas, a gente possa ter a GeoRio, a parte de infraestrutura da Prefeitura atuando na nossa cidade para que não ocorra como ocorreu em Petrópolis, esse problema muito grande. E você vai ver no próximo bloco, lei aprovada na Câmara do Rio obriga as concessionárias de serviços públicos e privados a identificarem todos os postes nas ruas e áreas particulares da cidade. Estamos de volta e o nosso assunto agora é a agenda de votações esta semana na Câmara do Rio. 27 projetos deverão ser discutidos pelos vereadores, que também vão analisar 8 vetos do Poder Executivo. A repórter Luciana Cabizieri tem as informações. Entre os projetos vetados pelo Poder Executivo que serão discutidos no plenário a partir de amanhã estão o que obriga a instalação de banheiros familiar e fraldário em locais de circulação e concentração de grande número de pessoas e o que torna obrigatória a presença de profissionais de terapia ocupacional nas unidades de saúde e de assistência do município. Já entre os projetos que serão discutidos pelos parlamentares estão o que assegura aos servidores públicos do município revisão anual de sua remuneração sempre no mês de agosto, o que institui o serviço voluntário nos abrigos de animais na cidade do Rio de Janeiro e o que cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo. Em segunda discussão, os vereadores voltam a debater o projeto que cria o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. A Prefeitura do Rio deve suspender em 3 semanas a obrigação do uso de máscaras na cidade. O acessório já é opcional em áreas abertas. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, afirmou que o atual cenário de queda dos indicadores da Covid-19 permite a flexibilização. Mas o anúncio oficial da liberação do uso de máscaras deve acontecer após uma nova reunião do Comitê Científico da Prefeitura. E hoje a vacinação infantil contra a Covid-19 foi retomada na cidade. O calendário de imunização tinha sido interrompido na semana passada por falta de doses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município recebeu uma nova remessa da Pfizer. Esta foi a 3ª vez que a Prefeitura interrompeu o calendário por falta de doses. A vacinação de adultos continua na capital. Quem tomou a 2ª dose ou a dose única há pelo menos 4 meses já pode tomar a dose de reforço. Na capital, em caso de viagem, problema de saúde ou questões pessoais, o prazo para recebimento da 3ª dose pode ser reduzido para 3 meses. Pessoas com imunossupressão grave, com 12 anos ou mais, devem tomar a dose de reforço pelo menos 28 dias após a 2ª dose. Quem tem 18 anos ou mais e que tenha imunossupressão e já tenha tomado as 3 doses da vacina contra a Covid-19 deve tomar uma nova com intervalo de 4 meses da dose adicional. A grande quantidade de fios e postes em mau estado no Rio pode provocar situações de risco para quem circula pela cidade. Em caso de acidente, para poder reconhecer os responsáveis, foi aprovado na Câmara Municipal uma lei que obriga as concessionárias de serviços públicos e privados a identificarem todos os postes instalados na rua ou mesmo em áreas particulares. A iniciativa é da vereadora Vera Lins.
Diego é motoboy e se acidentou na rua Frei Caneca, no centro da cidade. Um fio estava pendurado do poste na altura da rua. Essa fiação estava jogada aqui no meio da rua e eu vim com a minha moto trafegando aqui para me fazer entrega, eu trabalho com isso e acabei caindo, danifiquei a minha moto, sofri algumas lesões, né? Algumas escoriações pelo corpo. Se um fio desse encosta e passa uma criança vindo da escola, que aqui é um local na comunidade da Mineira, e a outra comunidade aqui, próximo a Sambosa, próximo a escolas aqui, passa um monte de criança, encosta nisso aqui e tem um fio com eletricidade, o que acontece? Uma criança vai ser eletrocutada e pode vir até a óbito. Essa situação está prestes a acabar. A Lei 7.237 de 2022, de autoria da vereadora Vera Lins, obriga que todos os postes afixados em locais públicos ou privados do município sejam identificados. A norma, que entrou em vigor no último dia 13 de janeiro, exige que as concessionárias identifiquem os postes com materiais resistentes a intempéries. Este professor de engenharia elétrica explica que a informação sobre as empresas responsáveis pelos equipamentos deve estar explícita, já que as concessionárias compartilham os postes. A gente tem tanto redes de telecomunicações como redes de energia elétrica. Redes de energia elétrica em baixa tensão e em tensões mais altas também. Com relação aos cabos de energia, nem precisamos comentar que os cabos de energia rompidos, eles envolvem grande risco de choque elétrico, Então uma pessoa, por exemplo, ela pode pisar num cabo desse e levar um choque. Se um cabo desse está caído sobre um automóvel e a pessoa toca no automóvel, ela pode levar um choque. Eles também podem trazer risco às pessoas sob a forma de tombo, A pessoa pode se enrolar com um cabo desse e levar um tombo. As companhias têm o prazo de 90 dias para adequação à regra. Foi bom saber que hoje uma vereadora aí fez a lei que vale notificar a operadora dona da responsabilidade sobre os fios para poder, pelo menos, colocar uma placa aqui identificando o problema e alertar a população sobre o problema. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigado pela companhia e até a próxima.